Estamos ao vivo para todo o Brasil pelo Instagram. Olha só. Opa, nossa, tô quebrando o estúdio aqui. Doutor Pedro, você vai quebrar tudo. Quebrando tudo, doutor. Quebrando tudo. Mentira, não, só desencaixou. Nossa, meu cabelo, hein? Hoje foi um dia de bagunça. Ô, bagunça, segunda-feira. A turma entrando. Samira. Ah lá, que legal. Joyce. Alicia. Ana Késia. Ah lá. Ó, Larissa Godoy 012. Boa noite, boa noite, boa noite. Boa noite a todos, todo mundo. Como começar o desmame gentil? Essa é uma pergunta, excelente pergunta, viu? Excelente. Vou pôr o microfone pra lá. Desmame gentil, depende muito do momento da idade da criança, né? Esse é um fator muito importante para você ponderar, porque o desmame infantil, ele depende da idade. Então, se for um bebê muito pequeno, desmame gentil às vezes é muito complexo, muito difícil de fazer. Mas se for um bebê maior, aí envolve também o próprio bebê, né? Porque a decisão do desmame envolve as duas partes, né? Envolve o bebê, envolve a mãe, né? E muitas vezes o bebê tem o papel dele ali de pedir o peito, pedir o tetê. Aí a mãe acaba tendo que dar uma conversada com ele ali para ajudar. Então, o desmame gentil, a grande dica dele é o quê? Você dar sempre 2 passos para frente e às vezes precisar dar 1 passo para trás. Então, não oferecer, mas também não negar, né? O desmame gentil, ele segue muito esse momento, entendeu? Ah lá, o bebê de 1 ano e 2 meses precisa voltar a trabalhar, não quero que o bebê sofra. Pode ficar tranquilo, 1 ano e 2 meses o bebê não deve sofrer por desmame. Não, na verdade ele não precisa ser desmamado completamente, né? Em teoria, no horário que você estiver trabalhando de dia, o bebê vai estar comendo comida, e na hora que você chega, o bebê vai querer mamar, faz parte. E muitas vezes o bebê vai te acordar de madrugada com mamadeira, sem mamadeira, com peito, com o que for, porque o bebê, ele tem a necessidade do contato, né? O bebê quer entrar em contato com a mãe, o bebê quer falar com a mãe, né? Do jeitinho dele. Ele quer se conectar. E se a criança não tem a presença da mãe durante o dia, ela muitas vezes faz uma madrugada ali meio punk. E isso acaba sendo difícil, não é fácil não. Então, para iniciar é isso mesmo. Não ofereça, mas também não negue. Você pode usar sempre os expedientes de você não deixar muito amostra também, para o bebê lembrar do tetê, porque às vezes você vai tirar a blusa, tomar o banho, o bebê vê o tetê, ele vai querer o tetê, entendeu? Então isso também faz parte, né, da restrição ali. E cabeça fria, quanto menos incisiva você for, melhor, para fazer um desmame gentil e longo, entendeu? E muitas vezes demora mais tempo, isso você não tem a menor dúvida, né? Isso é a grande verdade, verdadeira. Mas lembra disso, lembra sempre de você conversar com você mesmo. Será que eu estou fazendo bem? Será que o bebê tá irredutível por algum outro motivo? Será que porque o peito, ele não é só o leite, ele é o contato também. E às vezes você pode dar o contato que ele está precisando. Ele não está querendo exatamente o peito, ele quer ficar perto de você. Então você vai ter que ver, nossa, o que está acontecendo hoje. Por exemplo, hoje o bebê está cansado porque ficou na casa da avó, e a avó botou ele para pular, para brincar, correr, chegou mais cansado. Ele quer você, mas ele quer você para você acomodar ele, relaxar ele, entendeu? O papel da mãe, ele varia muito nessa situação toda, né? Então é muito importante você ter essa noção. Tem no meu site também um artiguinho bem legal ali falando do desmame gentil, né? Falando todas as possibilidades ali que você pode fazer que não envolvam passar de pirona no bico do peito aí, que é uma outra forma de desmame. Mas é uma forma que tá ligada aí também. Vamos ver mais uma aí. Ah, quem tá aí, quem tá aqui?
como estamos? Olha só, vamos ver da Gabriele Santiago, 8 meses o bebê hoje, 2 dentinhos embaixo, só um nascendo em cima, é comum, normal, pode ficar despreocupada. O dente nasce um por mês, a partir do 8º mês é o mais comum, mas não é impossível o bebê começar a nascer dente antes. O bebê que está ali, o bebê nasce o dente a partir do 4º mês, por exemplo, pode acontecer sim. Ah lá, Ana Carolina perguntando da melhora do sono do bebê de 8 meses, como que faz, o que eu faço, o que eu não faço. Ó, o sono, fizemos uma live super legal, mas a gente ainda falou só dos recém-nascidos. A próxima que a gente vai fazer vai ser das crianças um pouco maiores. A gente sempre vai, aos poucos, estar trazendo as idades das crianças aí, né? Para que as mães vão abranger o máximo possível de mães nessa série falando do sono com as meninas. E o sono dos 8 meses às vezes é complicado mesmo, porque o bebê tem um momento em que ele está com um desenvolvimento cerebral muito interessante, dos 8 para os 9 meses, que é a hora que ele passa a fazer realmente a ansiedade de separação, né? Ele passa a fica ansioso de ficar longe da mãe. Nossa, como que a minha mãe continua existindo nesse planeta, mas ela não está aqui do meu lado, entendeu? Então é uma situação às vezes difícil. Então, muito carinho, muito conforto, sempre durante o dia, bastante, para também encher o potinho de amor, né? A Renata, minha mulher, falava muito disso. Inclusive até hoje ela fala que você... muitas vezes o bebê chega, a criança chega, ela tá meio mal-humorada, tá briguenta, tá não sei o que, tá, e você vai ver, ela tá querendo que você enche o potinho de amor dela, é isso que ela tá precisando, entendeu? Então, muitas vezes vai ajudar muito você dar um afago forte, porque os 9 meses que é a hora, são as 2 horas que a gente vê muita mudança de sono, que é o com 3 meses e com 9 meses. Não são regressões do sono, né? O pessoal fala muito esse termo, regressão do sono, só do sono, porque do cérebro está indo cada vez mais para frente. E aí o bebê começa a ficar cada dia mais intenso, mais inteligente, mais perceptivo, e aí não é mais tão fácil de você driblar ele com as medidas que você fazia antes, entendeu? Muito colo, muito carinho, e muito mamar, muito tetê, muito afago, muito chamego, faz uma massagem antes de dormir bem gostosa, a rotina do sono, isso tem que estar sempre em cima, sempre bem correto, entendeu? Então a gente tem que sempre lembrar disso. Vamos ver mais uma aqui. Ah, meu Deus do céu, olha lá. Vamos ver uma figura aqui do desmame, falando, desmame é fogo, cara. O meu bebê belisca o bico do peito. Como faço para tirar isso? Me irrita muito. Tem 3 anos e 7 meses. 3 anos e 7 meses você já pode conversar bem e falar: ó, a mãe não gosta. Porque a criança, a partir do 2º ano, ela passa a ter a comunicação verbal muito mais ativa, né? A forma de comunicação verbal, mas ainda vai ter um pouco não verbal, mas o verbal melhora muito, né? E você vai falar: ó, não gosto, não quero, não faça. Fez, se ausente. Você não precisa bater na criança, nunca, né? Mas pro bebê já é um castigo gigantesco, né? Inclusive, acho que vai chegar um momento, inclusive, que a ausência vai acabar saindo dessa equação. Mas em geral beliscou, então não tem mamar. Então a criança vai ter uma noção que você não ficou feliz com aquilo, né? É porque é difícil, né? Nessa nova era que a gente foi se adaptando muito com os não castigos, né? Isso já soa como um baita de um castigo, entendeu? E é super discutível. Mas como está envolvendo uma dor física, aí a gente está passando um pouco do limite, né? A mesma coisa a criança que bate de volta na mãe, a criança em frustração, em birra, bate em você. Você vai pegar a mão é para fazer carinho. O seu beliscou, a mão é para fazer carinho, não é para beliscar. Beliscar eu não gosto. Insistiu. Se acalma, daqui a pouquinho eu volto. Senta lá no seu canto e deixa ele se acalmar.
É que o belisco do peito ele é muito mais relacionado com ou chamar um pouco a atenção ou entrar em contato com a mãe. Ele não é uma frustração que a criança está passando, entendeu? Isso é muito importante você ter essa noção na hora que está acontecendo aquele fato. Se a criança está ali irritada, chorosa e tal, é uma conduta que você vai ter. A outra é quando a criança belisca porque ela achou fofinho, morde porque achou a bochecha da mamãe fofinha. Aí você vai falar com um pouco menos de intensidade. Muitas vezes a criança entende um pouco melhor, né? Mas 3 anos já é para estar conversando direitinho, falando de uma boa já. Vai lá, vamos ver mais uma. Olha essa história aqui da ML Muff. Olha lá, a turma. Bebê de 1 aninho comia super bem. Agora tá péssimo para comer a comida. Já tentou de tudo, ficando careca de desespero, literalmente. Então não se desespere. Por quê? Primeira coisa, vai no nutricionista infantil. Existe isso, né? Tem essa especialidade materno-infantil, nutricionista materno-infantil. Elas são as melhores pessoas para te orientar no que oferecer. Você vai ter que ver se essa criança também não tem uma hipersensibilidade a algum dos alimentos que ela está ingerindo, que ela, por exemplo, não gosta de comer coisas cremosas, não gosta de comer coisas crocantes. Isso é evidente. A nutricionista faz esse diagnóstico junto com a mãe, para ver o que pode ser ofertado para essa criança. 1 ano é muito mais tranquilo para você resolver. Agora, se é aquela criança de 1 ano que mamou às 10 e a meio-dia a mãe está tentando enfiar um prato de comida inteiro na barriga daquela criança, você pode esquecer que essa criança não vai comer porque ela não está com fome. Tem que entender e respeitar o momento da fome da criança. Isso também eu falo sempre para as mães, porque tem aquela coisa, meu bebê comia tão bem quando tinha 6, 7 meses, agora não come mais nada. Porque com 6, 7 meses a comida também era brinquedo, porque a criança nunca tinha comido nada na vida. Agora ela come todo dia, ela já está, eu já brinquei várias vezes de comer. Agora ele quer brincar de quê? De andar, de falar, ele quer brincar de outra coisa. Ele perde o interesse do lúdico em relação à comida e passa a ter o interesse na comida realmente como um nutriente, para encher a barriga e voltar a brincar. Você entendeu? Então a quantidade não é legal você comparar. O que compara-se é o quê? Padrão de variedade. Isso é muito importante. Se a criança come de tudo e daí começou a não comer os vegetais, os legumes, não gosta e tal, aí você vai ter que investigar por que será que não está aceitando. Não, quando ele era bebê eu fazia tudo cozido, amassadinho, quentinho. Ele não gosta agora, ele quer tudo crocante. Aí você vai achar alternativas crocantes para a criança. A consistência ajuda muito nessa parte. E além disso, você pega a evolução da criança, te ajuda muito, né, em relação ao peso principalmente. Porque, não, doutor, nossa, ele está perdendo na curva de peso, ele caiu na curva de peso, aí é outra história. Aí o negócio virou patológico, já virou uma doença, alguma coisa que pode estar atrapalhando o seu dia a dia, pode estar realmente levando a criança a perder o ganho de peso dela. Então, eu sempre fico muito preocupado com a mãe que tenta enfiar a comida na boca da criança, porque ela pode estar tentando fazer uma coisa boa e fazendo uma coisa muito ruim mesmo para a criança. Mas tem 1000 pormenores aí que podem estar de um lado ou do outro dessa equação, você entendeu? O que é importante você saber: o interesse lúdico de brincar da comida, se é uma coisa nova na vida da criança, brincadeira some depois de 1 ano. Não porque a comida deixa de ser interessante, mas é porque a criança adquire novas brincadeiras com a evolução dela. E a principal brincadeira da criança é correr, pular, brincar, né? Então o bebê vai passar a se interessar muito mais por isso. Questão do interesse mesmo. Vamos ver mais uma aqui, Ellen Nayara, olha só. Quando se preocupar com a tosse, parece que tem catarro na garganta, tomando antialérgico, sem febre, sem nada. A tosse ela é um reflexo do nosso corpo que envolve secreção presente da ponta do nariz até o final do pulmão. E às vezes com o estômago também. Quando tem refluxo ali, vai te levar à tosse.
Então a tosse é um reflexo muito general, né? Muito geral. Qualquer coisa o seu corpo tosse, essa é a verdade. Então no momento da tosse, o que preocupa? Dificuldade para dormir, dificuldade para se alimentar, vômito após a tosse, falta de ar. Falta de ar, isso você tem que ter muito cuidado. Se você imagina que seu filho está cansado, com falta de ar, tem que levar para avaliação imediatamente, mesmo sem febre, mesmo sem nada. E mesmo com febre, porque muitas vezes a própria febre pode dar falta de ar para a criança, mas a mãe não fez a faculdade de medicina, então a mãe não tem essa responsabilidade em cima dela, a responsabilidade é do pediatra que está cuidando, sempre isso, sempre é bom lembrar disso. Porque às vezes a mãe vai na emergência e fala, doutor, meu filho está cansado. E aí o idiota que está lá de plantão, ele vai e fala um gracejo, isso aqui não está cansado nada e tal. Ele não pode falar isso, porque a mãe não tem a mesma vivência que ele teve de ver uma criança na UTI cansada, que é outro padrão. Então não tem por que fazer essa maldade para a mãe. Então na sua dúvida de estar cansada, às vezes vale a pena você levar para avaliar sempre, né? Então o sinal mais preocupante é, sem dúvida, a falta de ar. Esse você não tem a menor dúvida. Mesmo que você vai chegar lá e o pediatra falar assim, não, isso não é uma falta de ar, é só o nariz obstruído, vamos fazer uma inalação, você vai ver que vai melhorar. Então você tem umas medidas que vão te ajudar. Porque em relação à tosse, o grande problema ela está relacionada à falta de ar. Porque refluxo da tosse, pneumonia da tosse, laringite da tosse, faringite da tosse, resfriado da tosse, tudo da tosse. Então, para você ter noção que o negócio não está indo para o lado bom, sempre use o cansaço. E a dificuldade de fazer atividades, né? De dormir, de brincar, de comer, e o vômito, tudo isso aí também são sinais que o excesso da tosse já está sendo além do limite ali, né? Que precisa de alguma medida para te ajudar, né? Mas no geral, sempre que uma tosse começar, você nunca vai estar errada lavando o nariz ou fazendo uma inalação, entendeu? Principalmente se a tosse não tiver nada a ver com o estômago, que é um dos casos aí que essa tosse não vai melhorar com absolutamente nada, só vai melhorar tratando do refluxo. Então a tosse ela tem esse pormenor, ela é meio chata, porque a gente quer o quê? A gente quer que seja um sintoma que, nossa, isso aqui resolveu. Que nem, por exemplo, a tosse de cachorro, que a gente fala, que é típica da laringe, né? A criança que tem a tosse de cachorro, ela provavelmente está com laringite, que é o único lugar em que o corpo faz uma contração ali a ponto de produzir aquele som é através da lesão nas cordas vocais. Então a criança, quando escuta aquela tosse, o pediatra já sabe. Mas infelizmente as outras tosses todas são iguais, não dá pra gente saber. Cuidar bem da falta de ar mesmo. Olha lá, vamos ver uma da Roberta. Hoje todo mundo tá querendo desmamar a criançada. Isso aí, dependendo de como for, tá na hora. Roberta falou, minha filha de 2 anos ainda acorda para mamar, não sei o que fazer, me dá uma dica, por favor. Mais ou menos o que a gente já tinha pensado e falado aqui no começo, né? Avalie se é necessidade calórica, porque em teoria não deve mais ser, né? Aquela criança tem que conseguir adquirir toda a caloria que ela precisa durante o dia, né? Se ela ainda está em déficit calórico, o corpo vai procurar beber alguma coisa de madrugada, mas normalmente depois dos 2 anos não, ele quer a presença da mãe, não conseguiu dormir bem ou dormiu tão bem que agora está descansado e está pedindo a mãe mais um pouquinho para ajudar a voltar a dormir melhor. Então muitas vezes o bebê está precisando só do contato com a mãe. Às vezes o que pode te ajudar, e te ajuda bastante, realmente já vi ajudar bastante, é você dar um excesso de atenção ali nos momentos prévios do sono, né? Encher o pote de carinho da criança para que de madrugada ela não tenha tanta necessidade assim de rever você. Porque às vezes chega nessa fase, normalmente nessa fase é assim, a criança fica ou na escola com a avó, e aí a mãe leva aquela criança para casa no final do dia, depois que ela trabalhou. Quando ela chega em casa, ela tem que cumprir todas as atividades da casa ainda. A hora que a criança sabe que vai ficar sozinha com a mãe é de madrugada.
Então, para a criança, instintivamente, ela vai buscar acordar você na madrugada para ter contato com ela. E lógico, né? Quando você perceber que ali não é só o contato, não, ela precisa sugar, não, ela acorda chorando, aí a gente tem que fazer uma avaliação mais profunda do negócio. Mas no geral, a criança desperta nessa fase na madrugada ainda, quando ela quer reconectar com a mãe. Entendeu? Dificilmente é a comida. Muito difícil. Muito, muito, muito difícil. A Leila falando, criar o ritual do sono. Perfeito. É isso que a gente quer. O ritual do sono auxilia bastante. O que não pode acontecer é aquela criança que, coitadinha, a mãe tá fazendo tanta coisa que ela chega na hora que ela vai dar atenção na hora de dormir pra criança. Pronto. Aí sim, a criança mama, dorme, daqui a 2 horas lembra. Ai, nossa, minha mãe, que saudade. Aí ela acorda, chama, mãe, volta aqui. Por quê? Porque ela tá querendo reconectar com você. A criança, ela tá sempre em uma situação de necessidade de acolhimento, né? O bebê é muito assim, né? Ele está muito precisando fazer a ligação. E a nossa vida moderna, ela é injusta pra caramba, porque ela coloca 1000 coisas nas costas também. É fogo, não é fácil não. Vamos ver mais uma aqui, gente. Vamos ver. Teve umas na caixinha. Vamos puxar a caixinha? Vamos, puxamos a caixinha. Obrigado, Roberta, pela pergunta. A Renata Castro, 83, bebê de 1 ano e 3 meses, acorda de 3 em 3 horas para mamar. É o que eu faço exatamente, Renata. 1 ano e 3 meses é a hora da transição. Em teoria, o bebê a partir de 1 ano consegue dormir melhor durante a noite toda. Mas é um bebê que vai, no momento em que ele está mais desperto, que ele termina aquele ciclo de sono, ele chama e pede a mãe de novo para entrar no contato, né? Então, o 1 ano e 3 ainda está nessa divisão do momento que o bebê aí sim ainda precisa bastante de calorias. Então ele pode na madrugada ainda pedir. Mas em teoria a partir de 1 ano começa a melhorar. O que fazer? Tem que avaliar bem o seu caso, como sempre a gente tem que dar uma conectada com a mãe nesses casos para conseguir entender. Porque às vezes é justamente isso, a mãe que trabalha o dia inteiro, a criança come bem, não tem problema nenhum, fica na escola, chega em casa, a criança quer a mãe, eu quero mãe. E aí de madrugada, no menor dos despertares do sono da criança, a criança chama a mãe. Porque a gente adulto faz isso, né? O ciclo do sono do adulto normalmente dura uns 90 minutos e você acorda, olha no relógio e fala, nossa, dá para dormir mais um pouco e volta a dormir. A criança, ela precisa que a mãe entre no contato para, nossa, eu dormi no colinho da minha mãe, eu preciso ainda dela. Aí ele chama, somente o bebê para cima de 1 ano. Então a grande manha é entender o que pode estar dando errado nesse meio tempo, entendeu? Porque são os 2 motivos, a criança acorda porque está com fome ou porque quer contato com a mamãe. Vamos ver mais uma aqui. Lá, Elisa Marques, bebê de 1 ano, fica sacudindo as mãozinhas, às vezes brincando, é normal. Elisa, sempre que a gente vê um sintoma de maneirismo, né, de alteração de comportamento, a gente observa. Se você vê repetição do sintoma ou manifestação de novos sintomas, né, criança que não quer pisar com o pé inteiro no chão, pisa só com a ponta do pé, aquela criança que se balança para frente e para trás, aquela criança que bate a cabeça na parede, aquela criança, aí você tem que reavaliar. Mas um sintoma só, não é uma andorinha só, que não faz verão pra gente. Lá, Penélope Buriti perguntando, doutor, por favor, fala sobre os sintomas de APLV. Penélope, APLV é fogo, porque ele tem 3 lugares que ele pode te dar sintoma, né? O bebê pode ter sintoma na pele, pode ter sintoma no pulmão, o respiratório, né? A rinite alérgica também está incluída, ou pode ter sintomas digestivos, que é a grande maioria das vezes. O bebê pode ter o sintoma digestivo que seja o sintoma de diarreia, normalmente é explosiva em grande quantidade, e com muco, catarro, às vezes até com sangue. Ou constipação. O bebê também pode ficar constipado quando ele faz alergia à proteína do leite. Então são vários sintomas aí que você pode observar num bebê que entrou com o leite, entrou com a fórmula, começou a ficar todo vermelho, empipocado, irritado, se coça, pode ser alergia à proteína do leite. Entrou com a fórmula, o bebê começa a ter pneumonia, tem um bebê chiador, tosse e tal, não sei o que,
Pode ser alergia à proteína do leite. Ah, entrou com o leite, o bebê fica com a barriga um balão, não faz cocô, estufa, tem gases e tal, e não dorme, passa da hora da cólica ali, né, que até às 11 da noite a criança chora a noite inteira, a madrugada inteira. Pode ser alergia à proteína do leite. Entrou com o leite, a criança faz um cocô que, se tiver alguém perto, já sente o cheiro forte, o cheiro ruim, e vem catarro, vem secreção. Pode ser alergia à proteína do leite. Aí você respondeu que não está ganhando peso. Perfeito. A dificuldade de ganho de peso, na verdade, também é um grande elemento a se considerar, sim, sem dúvida. Inclusive, por quê? Porque ajuda a gente a diferenciar, dentro de todas essas sintomas que a gente está dando, que a gente tem aqui, se aquela criança não está fazendo só um desconforto gástrico, ou se ela realmente está fazendo a alergia à proteína do leite. Porque você não tem um exame de sangue muito legal assim, antes de 1 ano, é bem mais ou menos. Dá para fazer, mas não fica tão da hora assim. Porque se ele der negativo, não quer dizer que ele realmente seja negativo. Se ele der positivo, aí sim ele tem valor. Então, o exame de sangue para a proteína do leite, ele é um pouco mais estudado até 1 ano. Depois de 1 ano, realmente, aí fica melhor. Ajuda bastante. Vamos ver mais uma aqui. Mas fica tranquilo, Penélope. Com a dificuldade de ganho de peso ou perda de peso, tem que investigar a PLV. Inclusive, é a primeira hipótese que a gente vai ver com a criança. Tá? Além do recém-nascido, dificuldade da pega, é outro ponto. Não tem nada a ver com o leite em si. Carol Cristo perguntando: meu bebê tomou vacina de 15 meses, dá sono? Pode dar sono. Toda vacina que a criança toma, ela faz um processo inflamatório, gasta muita caloria dela, e ela pode ficar mais cansada, mais sonolenta, pode dar febre. A febre também dá vontade de dormir, né? Então é bom sempre dar uma avaliada aquela coisa relacionada após vacina. E normalmente é 1 dia, 2, no outro dia já está melhor. Vamos ver mais uma aqui, da Carol. Carol fez uma pergunta excelente aqui. Carol Barbosa falando, deixa eu ver. Deixa eu ver se eu não estou passando da hora aqui, que a turma me mata depois. A live fica de 1h30, aí querem morrer. Secreções verdes ou amareladas do nariz, sempre necessário o uso do antibiótico? Olha só, a pergunta da Carol, essa aí é sensacional. Principalmente agora, a criança doente por causa da escola. Não é pela cor que você detecta a presença de bactérias, né? A gente sabe que sim, se você vê uma secreção purulenta, aí você vai fazer o quê? Associar a história, o resto da história com o negócio. Aquela criança está com uma secreção purulenta, ele não está comendo, o apetite diminuiu muito. Ele vomitou e saiu muito catarro. Ele está desanimado, torporoso e tal. Ele veio a febre, ele estava resfriado, o nariz não melhorou, foi enrolando, veio a febre. Aí a gente começa a pensar numa sinusite, otite, essa parte de infecção que vai precisar do antibiótico. Não, o bebê começou hoje o nariz dele a escorrer e tal, ele passou a noite, eu não fiz a inalação, estava tudo bem. No dia seguinte, fui limpar o nariz, veio um catarro branco. Não tem problema, porque aquele catarro ainda é agudo, entendeu? Muito mais a avaliação do tempo de evolução é muito mais importante do que a cor da secreção. A gente se preocupa, sem dúvida, se vem um sangue, né? Se vem sangue, aí é outra história, né? Porque daí já é um excesso de tosse tão intenso que pode machucar a criança. A tosse com sangue é importante levar para avaliar em pronto-socorro. Não é legal ficar segurando em casa, não. Então é sempre uma dúvida comum as mães verem que achar que ele está a cor do catarro é um grande, não, na verdade faz diferença, mas você vai ver que normalmente o pediatra ele pergunta outras coisas para você quando a criança está tossindo e tal. Ele pergunta muito do tempo de evolução, ele pergunta da febre, mas ele não vai perguntar do tanto de febre que vem ou não, porque isso também não faz muita diferença na grande verdade ali. Porque normalmente as doenças agudas, virais, iniciais, ali, primeiro dia, vem um febrão, vem 39, 40, entendeu? E é uma doença viral, não tem nada a ver. Se é origem bacteriana ou viral, o valor da temperatura não tem valor, não tem nenhuma medida ali. Ou a cor do catarro tem relação se é bactéria ou se é vírus, muito mais pela sua história. Não, ele está tossindo faz 1 mês. Aí eu já imagino que tem bactéria ali dentro.
Ah não, ele começou a tossir ontem. Não, aí você vai imaginar muito mais os vírus, que é muito mais frequente de vir a secreção do nariz. O tempo de evolução da tosse é muito mais importante aí nessa história, sempre. A Eduarda perguntando aí, doutor, o bebê anda gorfando muito, muita quantidade, solta mama, leite, iniciou com fórmula à noite, será que é normal? Depende, viu, Eduardo, você tem que avaliar algumas coisas. O bebê pode estar mamando mais do que o estômago tolera, tipo 90% das vezes é assim. O bebê tem a necessidade da sucção, ele precisa sugar porque ele tem o reflexo da sucção, que é o reflexo que fez a espécie humana chegar aonde chegou, né? Que se o nosso bebê nascesse tão incapaz a ponto de nem comer ele conseguir, a gente não teria chegado a lugar nenhum como espécie, entendeu? Então o bebê precisa sugar ali. Então qualquer coisa que você põe na boca o bebê suga. E dentro do útero, dentro da barriga da mãe, o bebê bebe o líquido amniótico e gorfa o líquido amniótico o tempo todo para ele. Não faz mal nenhum, ele não está nem um pouco preocupado. Tanto é que você vai ver o bebê gorfar, ele está com uma cara ali super de nada a ver. Soltei. Entendeu? Então é uma situação que a gente imagina primeiramente passou do limite do estômago, né? A fórmula, aí você vai ter que avaliar. O bebê começou a tomar a fórmula, daqui a pouco ele está vomitando. Ah não, ele está vomitando coalhado, ó. Aquele leite fica um tempão dentro da barriga e depois de 2, 3 horas ele volta aquele leite, entendeu? Aquele já é uma indigestão. Aí o pediatra já começa a pensar numa alergia à proteína do leite. Mas se tomou, bebeu, bum, voltou o líquido cru, o leite ainda não digerido, aí é muito mais provável o refluxo natural do bebê que bebeu leite demais aí. Mais uma, a Vanessa. Vanessa tá preocupada com o bebê, né, Vanessa? Tá certo, tomando a medicação na veia, ceftriaxona a cada 2 dias, a febre persiste, é normal. Vanessa, o que acontece? A febre com qualquer antibiótico, ela tem que cessar até 72 horas do início do uso do antibiótico, em qualquer antibiótico, inclusive uma bezetacil, que a mãe fala pra gente, pediatra que tá no pronto-socorro, doutor, dá uma bezetacil porque amanhã já tá melhor. O pediatra dá, mas na verdade verdadeira é que o antibiótico ainda não começou a fazer efeito, se melhorar no dia seguinte. Então no terceiro dia, 72 horas é o tempo limite máximo para aquela criança não estar mais apresentando febre. Se passou do terceiro dia ainda está com febre, aí tem que reavaliar qual antibiótico está sendo utilizado. Aí o ceftriaxona é um antibiótico super potente, super bom, é uma arma super legal que a gente tem ao nosso lado para resolver as infecções, principalmente as pneumonias um pouco mais complicadas, mas ele serve para quase tudo em termos de infecção na criança, né, nos adultos também. Então dá para esperar ainda mais um dia. Se passou o terceiro dia ainda com febre, já pense que o médico que estiver avaliando vocês tem que trocar esse remédio ou estudar o que ele pode fazer, entendeu? Quando está internado, aí envolve até outros profissionais, né? O médico que cuida da internação não fica sozinho nessa, né? Se a criança passa do terceiro dia e ainda está com infecção ali e ele tem um antibiótico de amplo espectro, que a gente fala que pega muitos bichos bravos, como o ceftriaxone, às vezes até a gente discute o caso com a infectologia, que é um setor do hospital que tem que ter, todo hospital tem que ter um setor de infecções hospitalares, né? Faz parte. Muito bem, vamos ver mais uma aqui, mais uma. Como que tá aí? Nós já passei do tempo já, esse tio Pedro. Doutor, tudo bem? Ashley, tudo jóia. Criança com 2 anos e meio, de quanto em quanto tempo devo levar as suas rotinas, exames, remédio de verme, aquela coisa toda? 2 anos e meio, até chegar no terceiro ano aí vira anual. Então tá com 2 anos e meio, depois com 3 anos, aí a partir dos 3 anos é uma vez por ano, tá? Pode ficar tranquila. E aí vai ver o pediatra só uma vez por ano para fazer o atestado da piscina, só para pedir um examezinho de rotina, dar um remédio de verme, o que for. A Raquel tá perguntando aqui, o bebê não aceita lavagem nasal, alguma dica para facilitar? Super difícil essa, hein, Raquel? Nossa senhora, lavagem nasal, né? É o inferno na vida de todo mundo. Mas a lavagem nasal, ela pode ser uma aliada potente. O que a gente vai fazer com a lavagem nasal é tentar entender
o que incomoda a criança, né? Se é o alto fluxo, né? Aquela lavagem que é instantânea, com a seringa que entra de um lado e sai do outro, se aquilo incomoda a criança, aí sim você precisa reavaliar se dá para fazer com um fluxo mais leve, mais suave, mais longo, que agora a gente tem, né? Com muito mais volume do que com alta velocidade, né? A limpeza nasal, às vezes a criança não está com tanta secreção ali e você pode usar somente uma inalação com soro e aí é menos invasivo, a criança se sente menos forçada a fazer, entendeu? Agora, se chegamos num caso que a criança está, não, já estamos aí, tosse há 3 semanas, antibiótico prescrito, lavagem nasal, essa criança precisa dar um jeito de lavar. Ou lava ou faz inalação. Ou lava ou faz inalação. São as duas alternativas, né? O que é ruim? Não fazer nada. E isso é ruim. Porque tem muita discussão em relação a falar de aquela criança. A pessoa indica muito o spray, né, de alto fluxo. Os otorrinos estão muito, né, sofrendo ali porque as crianças estão tudo com otite por causa da alta velocidade. Ou a quantidade do soro tem que ser a quantidade que sai do outro lado. Não é nada disso. O que é importante? Hidratar a mucosa para que aquela secreção não fique parada e cresça bactéria ali dentro. Isso é o mais importante, entendeu? Porque a capacidade do seu corpo de jogar aquele catarro para fora, ele sempre vai existir. Ah não, doutor, tá de madrugada, o menino não dorme, o nariz entupido, que você sente, escuta aquele barulho e tal, você vai fazer, nossa, não vai resolver nada. Aí essa criança vai precisar fazer uma lavagem para tirar aquele catarro na hora, entendeu? Então a lavagem nasal você pode ponderar, usar ela em momentos um pouco mais urgentes e no geral ali usar inalação, usar o spray suave, né? Que agora a gente tem 1000 opções, né? Todos os laboratórios têm Rinossoro, Salsep, Mareses, Sorine, todos eles têm opções de spray suave para o bebê, que é interessante porque lava o nariz e não é uma agressão. Turma, me vou, agradeço imensamente a presença de todas vocês aí, todas as mamães, papais que me estimulam a continuar fazendo este projeto de lives da segunda-feira, que para mim é sensacional, né? Sempre dá uma luz e ajuda bastante, é sempre importante, tá? Na próxima segunda estaremos de volta aí novamente, aqui no mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, para falar novamente das dúvidas das mamães e dos papais. Se aparecer algum tema diferente aí, também a gente pode falar, tá? Na quinta-feira, caixinha de perguntas, já deixa programado aí, quando for umas 10 horas, aí a gente bota a caixinha. Joia? Até. Valeu, turma. Segunda e boa semana isso.